E aí, você está pronto hoje para uma aula completa de inglês? Isso mesmo, uma aula como se fosse você aqui na minha sala de aula. Nós vamos ver estrutura, vocabulário, você vai praticar seu listening e sua pronúncia. Isso mesmo, que tal? Vamos fazer juntos essa aula? Fique aí! Hi, eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. É isso mesmo, pessoal. Hoje eu trouxe uma aula para vocês completa. Se você é aquela pessoa que quer aprender inglês por completo, você não fica satisfeito com o inglês aos picados, então essa aula é para você. Isso mesmo, eu trouxe um texto, eu vou tocar o áudio desse texto para vocês, sem script na tela, claro. Depois eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos ler juntos esse texto, nós vamos analisar tudo, gramática, vocabulário e pronúncia também, tudo que foi feito no texto com relação a contração, redução, ligação, para que você possa melhorar a sua pronúncia. Então, primeiro eu vou tocar o áudio, ok? Agora eu vou tocar o áudio para vocês, tá certo? Então, presta atenção aí, vamos lá. New Mexico. Hi, I haven't seen you for 2 whole weeks. Where did you go on your vacation? I visited my cousin in New Mexico. I had a great time. Mexico? I thought you went to the U.S. I did. New Mexico is a state in the southwestern U.S. It's between Texas and Arizona. Guess what? A lot of Americans don't know that New Mexico is a state. The license plates on cars in New Mexico also say USA. This is so that people don't get confused and think the driver is from Mexico. That's funny. So, tell me what you did in New Mexico. My favorite part was visiting Carlsbad Caverns. There are 30 miles of caves. In one cave, we had to wear hats with lights on them so we could see in the dark. Sometimes we had to crawl through very narrow tunnels on our hands and knees. Weren't you scared? No, it was a lot of fun. I'm going to visit my cousin again next year. You should come with me. Bom, pessoal, então vocês aí ouviram o texto. Não fiquem assustados caso vocês não tenham entendido, não tem problema, porque agora eu venho com a minha tela compartilhada para que vocês possam então ver tudo que foi feito aí, tá certo? Vamos lá então, vamos compartilhar minha tela com vocês. Bom, aqui então vocês veem, ó, New Mexico, não é? Que é o tema do nosso textinho, tá? Aqui você vê B for boy, né? D para menina, não é? Porque foi uma conversa, né, entre um boy e uma girl, tá certo? Então, B, não é? Quando for o menino e D aqui quando for a menina, tá certo? Então, vamos lá. O menino começou dizendo, então, Hi, I haven't seen you for 2 whole weeks. Então, primeiro, gramática aqui, pessoal. I haven't seen. Isso é um present perfect, não é? Então, ele usou o present perfect aqui. Eu não vi você, eu não vejo você, como você quiser pensar na língua portuguesa, tá? Isso aqui é um present perfect, não é? Por 2 semanas inteiras, tá? Whole aqui é semana inteira, tá? Por 2 semanas inteiras, né? Por que ele usou o present perfect aqui? Porque isso é um passado aberto, não é? É um passado aberto que vem até o presente e entra no futuro, tá certo? Então, por isso aqui ele usou o present perfect. Ou seja, muito provavelmente, não é? Essas 2 semanas aqui, a segunda semana, ainda não terminou, não é? Está no finalzinho dela, mas ainda não terminou, tá certo? E aqui embaixo ele fala para ela, Where did you go on your vacation? Aqui ele já usou o passado simples. Por quê? Porque essas férias dela aqui, ó, já terminaram. Então ele já está falando de um passado que já acabou, tá? As férias dela já acabaram, ela já não está mais de férias. Por isso ele usou o did aqui. Então vamos ver a pronúncia aqui dessas 2 sentenças. Vamos lá então. Hi, I haven't seen you for 2 whole weeks. Where did you go on your vacation? Where did you go on your vacation?
Where did you? Where did you go on your vacation? Tá? Assim. I visited my cousin in New Mexico. I had a great time. Tá? Isso aqui tá escrito aqui. Tá? I visited. Vamos aqui na gramática primeiro. Eu visitei meu primo ou prima. Vocês sabem que em inglês cousin é primo ou prima, não é? Em inglês não tem esse feminino e masculino, primo e prima. Tem my cousin, não é? Então eu visitei meu primo ou prima, né? In New Mexico. I had a great time. Eu me diverti muito. Então aqui o verbo visit, que é um verbo regular, passado e particípio, você põe ed, né? Para fazer o passado e particípio. A pronúncia dele é importante. Não pode ser visited e não pode ser visited, sei lá. Esse e aqui você não pode falar, tá? Com esse d aqui. Por quê? Ele é um verbo regular terminado em T, porque o verbo é visit, termina no T, esse ed você acrescentou, certo? Então, quando o verbo é regular e termina em T ou D, vamos, né? Porque também é a terminação D, tá? D ou T, a pronúncia do ed fica do I curto com o D, tá? A pronúncia que você vai dar para ele. Então, você vai falar I visited. I visited, olha o meu. Façam igual, façam imitation. I visited my cousin in New Mexico. I visited. Digamos que aqui fosse o verbo need, terminado em D de dado, tá? Porque a regra se aplica para os verbos terminados em T ou D. Então, se fosse o verbo need, ficaria I needed. I needed. Tá vendo? Mas aqui é o verbo visit. Então, vamos lá, só quis treinar com vocês. I visited. I visited my cousin in New Mexico. I had a. Junta aqui. I had a great time. Aproveita o T do great e já começa o T do time. Não fala great time. Não faça duas vezes. Então, fale assim. Vamos lá, a sentença inteira. Junto comigo, vocês aí. I visited my cousin in New Mexico. I had a great time. Tá vendo? Assim mesmo. Esse visit aqui que termina no T é uma consoante T, vogal I e consoante S, certo? Muito bem. Então, Rejane, tá errado aí o spelling, você precisaria ter dobrado esse T. Não, o spelling está correto, você não dobra o T aqui, muito embora esse verbo seja uma terminação CVC, esse verbo regular seja uma terminação CVC. Porém, a sílaba tônica está no V, está na primeira sílaba. Para você dobrar, em caso de verbos, né, com duas sílabas, para você dobrar, você precisa que o stress esteja na sílaba do CVC. Tá certo que não é o caso aqui. Portanto, visited está certo sem dobrar o T, tá certo? Dobre apenas quando for duas sílabas, né, o CVC, o stress, a sílaba tônica, não é? Quando ela estiver na sílaba do CVC. Vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. O verbo prefer. Prefer. Tá vendo? Duas sílabas, verbo regular, terminado em CVC. Dobre o R para falar preferred. Dobre o R, porque o stress está na sílaba do CVC. Ok? Muito bem. Vamos aqui para baixo então. Aí o boy falou então, Mexico. I thought you went to the US. I thought. Thought, passado do think, verbo irregular. Olha a língua no dente. I thought you went. Went, passado simples do verbo go, tá? Então, I thought you went to the US. Tudo passado simples aqui, por quê? Porque estão falando de umas férias, não é que já acabaram, já foi, ela já viajou, já voltou, não é? Não é um passado aberto, é um passado, não é, que acabou. Então a diferença básica entre present perfect e simple past é que o present perfect é um passado aberto, não é? E o simple past é um passado fechado, que já acabou, não é? Que não tem mais como voltar, não tem mais como mudar, simplesmente isso, tá certo? Essa é a diferença. Então, como estamos falando das férias dela, que já acabaram, ela viajou e já voltou, tá? Então, já acabou. Então, tudo aqui agora vai ser simple past, tá certo?
Muito bem. Então, aqui embaixo, ela falou, I did. New Mexico is a state in the southern western USA. Bom, primeiro porque ela falou simplesmente I did. Quando ele falou aqui, I thought you went to the US. Eu achei, não é, que você foi para os Estados Unidos. E ela falou, I did. Tipo, eu fui. Mas por que I did, Rejane? Porque você sabe, quando você dá a resposta curta com o auxiliar, você está substituindo verbo e complemento, não é? Então é a mesma coisa que ela tivesse dito I went to the US. Mas ela quis economizar palavras. Então ao invés de falar I went to the US, ela falou I did. Tá certo? É muito comum, pessoal. Vocês aprendem resposta curta logo no início, né? Quando vocês começam a aprender simple present com o do e o does, vocês já começam a aprender resposta curta, tá? Então é por isso que aqui é I did. New Mexico is a state in the southwestern USA. Então, o Novo México, né, New Mexico, é um estado no sudoeste dos Estados Unidos, tá? Southwestern, sudoeste, tá? Dos Estados Unidos, tá? Então aqui, vamos ler até aqui para ver como ficou. I did. New Mexico is a state in the southwestern US. Vamos de novo? I did. New Mexico is a state in the southwestern US. Então vamos lá? New Mexico is a state, junta aqui, tá? Is a state in the southwestern US, tá? Não esqueçam de pôr a língua no dente, pessoal. É muito importante, tá? Ó, south, tá vendo? Meu, southwestern US. It's between Texas and Arizona. Vamos lá então? It's, aqui está contraído, it is, contraiu, it's between Texas and, tá? Aqui ó, and Arizona, só que ela fez and Arizona. Ela não fez and Arizona, é muito comum reduzir esse and para an. Muito comum. Então vamos ler de novo? It's between Texas and Arizona. Guess what? Guess what é adivinha, adivinha uma coisa, não é? Uma coisa assim, surpreendente, sabe? A lot of Americans don't know that New Mexico is a state. Então, adivinha. A lot of Americans, né? Muitos americanos, bastante americanos, não sabem que New Mexico é um estado. Isso mesmo. Então, como é que ficou aqui a pronúncia dela? Vamos lá de novo então. A lot of Americans, vamos rapidinho aí. A lot of Americans don't know that New Mexico is a state. Is a state, tá vendo? Juntou lá. Is a state. Is a state. Vamos de novo desde o começo? A lot of Americans don't know that New Mexico is a state. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou falar para vocês fazerem imitation depois de mim, tá? Por quê? Porque é muito importante que vocês repitam depois de mim, para vocês poderem praticar, para vocês poderem melhorar a pronúncia de vocês, não é? Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, tá? É muito importante ter um bom inglês, ok? Vamos continuar então. Bom, paramos aqui, né? New Mexico is a state. The license plates on cars in New Mexico also say USA. Vamos lá então? The license plates on cars in New Mexico also say USA. Então, as placas, não é, de carro, sabe essas placas, né, que tem no nosso carro aqui no Brasil, né, tem na frente, tem atrás, né? Então, são as placas dos carros. Então, as placas dos carros no New Mexico, em New Mexico, também dizem USA, tá? Também tem lá identificando USA, além de New Mexico, tá? Então, olha aqui, ó. This is so that people don't get confused and think the driver is from Mexico, tá? Então, vamos de novo? This is so that people don't get confused and think the driver is from Mexico. Bom, vamos aqui. This is so that. O que é isso aqui? Então tá. Então nós estamos falando o quê? As placas dos carros no New Mexico também
né, dizem USA. Também tem lá USA escrito. This is so that people. Isto é, aqui está escrito, isto é so that, a fim de que as pessoas não se confundam e pensem que o motorista é do México, tá? Então, this is so that people. Então, isso acontece para que as pessoas não se confundam e achem e pensem que o motorista é do México, tá? Esse so that é a fim de que, tá? Mas aí, claro, você tá lendo e você vai adaptando para sua língua, não é? Então, this is so that people. Isso acontece, né? A fim de que as pessoas, ou para que as pessoas, né? Aí você pensa na tradução na sua cabeça como você achar melhor, não é? Não se confundam, né? E pensem que o motorista é do México, tá? Esse so that aqui, então, é a fim de que, tá? As pessoas não se confundam e pensem que o motorista é do México e achem, tanto faz, né, que o motorista é do México. Get confused. Quero falar sobre isso aqui com vocês. Bom, primeiro, aqui é uma voz passiva, tá certo? Bom, voz passiva por quê? A língua inglesa usa muito a voz passiva, tá? Então, aqui é voz passiva por quê? O que é que vai confundir as pessoas? As placas dos carros. Vão confundir as pessoas, certo? As pessoas ficarão confusas por causa das placas dos carros. Então, isso é uma voz ativa, as placas confundem as pessoas. Voz ativa. As pessoas ficam confusas por causa das placas, é a voz passiva, tá certo? Então é isso, vocês precisam se acostumar com o uso da voz passiva em inglês, pessoal. Eles usam demais a voz passiva toda hora com o verbo get, principalmente, tá? Então é isso, aqui é o verbo confuse, né? Que é um verbo regular e que para fazer passado e particípio é só pôr o ed, né? Aqui no caso é só acrescentar o d porque o verbo confuse termina em e. Então olha a minha pronúncia, confuse é o verbo, confused. Confused. Não fale confused, não sei, né? Os alunos falam, né, de várias maneiras esse ed aqui, mas não pode. Olha o meu, preste atenção aqui. Get confused. Get confused. Tá certo? Então vamos ler de novo? Vamos lá desde o this is. This is so that people don't get confused and think the driver is from Mexico. Tá certo? Muito bem, então vamos aqui. That's funny. So, tell me what you did in New Mexico. Bom, esse that's funny aqui, esse funny não está falando de nada engraçado, divertido, nada disso, pessoal. Essa palavra funny, ela é usada, não é, com 4 sentidos diferentes. Um deles é esse de uma coisa engraçada, divertida. O outro é o que está aqui, que é uma coisa diferente, uma coisa peculiar. Uma coisa que para você é diferente, peculiar. Então, quando ele falou aqui, that's funny, ele falou, nossa, que engraçado, mas engraçado no sentido de estranho, que estranho, não é? As pessoas não saberem que New Mexico é um estado, as placas dos carros precisa ter lá USA para as pessoas saberem que o motorista é do México, não é do México, né? É um americano, não é um mexicano que tá ali. Poxa vida, então, por isso que ele falou that's funny, mas não aqui no sentido de divertido, tá certo? Não, nada a ver. Aqui é no sentido de uma coisa diferente, peculiar, tá certo? Por isso que ele falou that's funny. Você pode traduzir aqui como nossa, que engraçado, no sentido de que estranho, tá? Muito bem. Vamos aqui então. So, tell me what you did in New Mexico. Então, me diga, né, o que você fez no New Mexico. Então, vamos para a pronúncia aqui. Tell me what you did in New Mexico. Tell me what you. Ele fez essa pronúncia, não fez essa aqui. So, tell me what you did. Ele não fez essa, what you. Ele fez what you. Tem um vídeo aqui que fala da pronúncia do T, não é? Stop T.
quando encontra o Y, né? Uma outra palavra começando com Y. Vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá ver, porque é importante essa pronúncia. E foi essa aqui que ele fez, tá? Então vamos de novo? So, tell me what you did in New Mexico, tá? Então vamos continuar. Então vamos lá. A menina disse então: My favorite part was visiting Carlsbad Caverns. Então, minha parte favorita foi visitar Carlsbad Caverns. Pessoal, esse Carlsbad Caverns fica em um parque nacional lá em New Mexico, tá? É um parque nacional, tá certo? Então, vejam a pronúncia aqui. Carl, tem que fazer o R e o L. Carlsbad Caverns, tá certo? Vamos de novo? Carlsbad Caverns, que nem quando você faz world, o RL da palavra mundo, world, ou quando você faz girl, né, menina, girl, né, girl, pearl, pérola, né, esse R com esse L aí, você precisa fazer o R lá atrás e o L aqui na frente, na sua boca. Carlsbad Caverns, tá? Muito bem, então vamos lá. There are 30 miles of caves, tá? Há, o verbo haver, 30 milhas de cavernas. Pessoal, a palavra caverns aqui e caves, elas são sinônimos, tá? Tanto faz você falar caverns como caves, mas existe uma pequena diferença aí entre, né, caverns são grandes, enormes, não é? E caves são túneis, não é? Que a entrada é na rocha, a entrada é na montanha, não é? A entrada tá ali, tá? Caverns, normalmente a entrada é underground, tá? E dentro de caverns tem caves, que são túneis, que levam para outras caves, né? Então é isso, essa é a diferença básica, tá? Mas elas também podem ser usadas como sinônimos, tá? Então tá. In one cave, em uma, né, caverna, em uma das, né? In one cave, we had to wear hats with lights on them so we could see in the dark. Então, em uma das cavernas, né, nós tivemos que usar chapéus com luzes neles. Aquele chapéu que tem uma luzinha aqui na frente. So, né, a fim de que we could see in the dark, né? So, a fim de que nós pudéssemos ver no escuro, tá? Então, vamos ver aqui a pronúncia. Vamos começar desde aqui, tá? There are, tá bom? Então, vamos lá. There are 30 miles of caves. Preste atenção. There are 30 miles of caves, tá? In one cave, we had to wear hats with lights on them so we could see in the dark. We had to, aproveita o T daqui, we had to, não precisa falar we had to, fale we had to wear hats with lights on them, so we could see in the dark. Vamos de novo então? Vamos lá então. In one cave, we had to wear hats with lights on them, so we could see in the dark. Muito bem. Aqui eu quero falar sobre esse could para vocês, tá? Tem um vídeo recente aqui do canal que fala sobre o can e o could, eu trouxe com contextos, falei sobre todos os contextos onde você usa can, could, e falei uma coisa super importante para vocês nesse vídeo, que é, não é, o uso do could, habilidade, não é? Você fala I can ride a bike, I could ride a bike when I was 7 years old. Quando você fala de habilidade de uma forma geral, no presente ou no passado, você usa o can ou o could. Quando você fala de habilidade, não é no passado, mas de uma situação específica, eu falei para vocês que vocês não poderiam usar o could, deveriam usar o to be able to no passado, não é? E é verdade, essa é a regra mesmo. Só que naquele vídeo, para não ficar muito conteúdo para vocês, não ficar assim confuso para vocês, eu não citei que tem uma exceção a essa regra. Quando você usa verbos de sentido, tá? Tipo smell, né, que é cheirar, hear, que é ouvir, see, que é ver, né? Tem mais verbos de sense, tá? Sense verbs, né? Você pode usar o could, tá?
para falar de habilidade no passado, na situação específica, apenas, não é, com esses verbos aí, não é, de sense, tá? Verbos de sentido, você pode usar sim, não tem problema, tá certo? Só que vocês sabem, não é, que eu gosto de fatiar as coisas para vocês, porque todo o conteúdo em cima de vocês de uma vez só é muita coisa, fica difícil para o seu cérebro digerir, tá? Então, vamos aprendendo aos poucos, não é? Você memorizou lá, você assistiu aquele vídeo, tal, aprendeu, não é? Agora você vê essa exceção, tá? Você memoriza de novo, não é? Você vai aos poucos, porque se for tudo jogado em cima de você de uma vez, vai ficar muito complicado, porque são muitas regras, não é verdade? Então foi por isso que eu não citei isso lá. Então esse we could see in the dark aqui está certo, tá? É habilidade no passado, tá? De uma situação específica que foi essa quando ela viajou e foi visitar, não é? Essas cavernas, tá certo? Então não tem problema. Poderia ser também so we would be able to see in the dark, também poderia ser, tá? Não teria problema nenhum. Mas ele preferiu usar aqui so we could see in the dark, né? Para que nós pudéssemos ver, né? Para que nós conseguíssemos ver no escuro, para que nós fôssemos capazes de ver no escuro, né, de enxergar no escuro, tá certo? Então não tem problema, ok? Muito bem, vamos lá aqui então. Sometimes we had to crawl through very narrow tunnels on our hands and knees. Então vamos aqui. Sometimes we have to crawl. Olha a língua levantando no L, pessoal. Crawl. Crawl through, crawl through. Crawl é engatinhar, né? O bebê engatinha, tá? É andar então com o peso apoiado nos braços e nos joelhos. Isso é engatinhar, tá? Então aqui foi isso. Às vezes nós tivemos que engatinhar através de túneis muito estreitos, tá? A palavra narrow aqui, narrow é estreito, tá? Aqui é túnel, não é? Aqui é crawl through, através, tá? Nós temos que engatinhar através de túneis muito estreitos, tá? On our hands and knees, né, nas nossas mãos e joelhos, tá? Daquele jeito mesmo que a gente fica, né, que o bebê fica para engatinhar, tá? Então, vamos ver como ficou a pronúncia aqui. Preste atenção. Sometimes we had to crawl through very narrow tunnels on our hands and knees. On our hands and knees. Preste atenção que ela não falou on our hands and knees. Ela falou on our hands and knees. On our hands and knees. Tá vendo? Weren't you scared? Você não ficou com medo? Olha a minha pronúncia. Weren't you scared? Não é scared, pessoal, é scared. Weren't you scared? No, it was a lot of fun. No, it was a lot of fun. No, it was a lot of fun. Não, foi muito divertido. No, it was a lot of fun. I'm going to visit my cousin again next year. I'm going to visit my cousin again next year. Tá? I'm going to visit my cousin again next year. Olha o meu, façam imitation, pessoal. Vamos de novo? No, it was a lot of fun. I'm going to visit my cousin again next year. You should come with me. You should come with me. You should come with me. Pessoal, with é uma preposição, vocês me vêm falando aqui, não é? Palavra que carrega função, preposição, não é estressada na sentença, não é mesmo, mas depende da pessoa, né? Então, ela falando, você deve, né, vir comigo, with me, tá? Comigo. Então, por isso ela estressou with aí. Pode, não é pecado, não é crime, pode, não é? É que normalmente não é, porque é uma palavra que carrega função, mas se a pessoa que está falando precisa estressar uma palavra que carrega função, um pronome, não é? Um artigo, ou aí no caso uma preposição, pode, não tem problema nenhum, tá certo? E ela estressou aí,
não é? Então vamos ler tudo para ver como ficou? No, it was a lot of fun. I'm going to visit my cousin again next year. You should come with me. You should come with me. Tá vendo? Sem problema algum. Então, pessoal, vocês viram aí todo o texto e eu espero que vocês aproveitem bastante esse texto. Eu falei sobre estrutura, eu falei sobre vocabulário, pronúncia. Eu toquei o áudio para vocês, vocês testaram o listening de vocês. Essa foi uma aula completa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês aproveitem muito essa aula. Até um próximo vídeo. Bye, bye!